Bom, como nós sabemos, a sociedade atual depende extremamente da tecnologia e principalmente da energia elétrica, porque hoje ela está totalmente ligada e dependemos dela para fazer até as coisas mais básicas do nosso dia a dia, como se alimentar, por exemplo. Bom, mas aí fica a pergunta: de onde vem toda essa nossa energia? Ela pode ser feita de várias formas diferentes, não dependendo exclusivamente de um meio. Ela pode ser feita a partir de um movimento de uma turbina até de processos químicos complicados em cadeia que vão gerar energia para se transformar em elétrica depois. Bom, mas vamos falar de um dos meios mais famosos de gerar energia elétrica pelo mundo, a energia hidrelétrica. Bom, o que é energia hidrelétrica ou a usina hidrelétrica? Como é que essas usinas funcionam para gerar energia elétrica? Bom, são grandes barragens e complexos construídos em rios e lagos que têm fluxo de água, ou seja, a água se movimenta em alguma direção. Uma barragem, que é uma parede que corta o fluxo da água, é construído onde o fluxo quebra, porque ali é onde tem mais movimento. Essa água, então, ela é barrada pela barragem e ela é centrada para um ponto só, que leva para um cano, que vai fazer essa água mover uma turbina gerando energia cinética. Essa energia cinética que vai para o motor e é convertida em energia elétrica posteriormente. Bom, a energia elétrica, na tese, ela é muito limpa, porque ela não gasta e nem gera nenhum poluente ou faz algum resíduo muito grande. Ela é uma energia sustentável e renovável, porque a água fica no ciclo infinito da chuva, então é muito difícil que a água acabe. Bom, mas o problema da hidrelétrica é que ela geralmente, em sua construção, acaba destruindo a fauna e a flora da região, porque você acaba quebrando o fluxo de um rio que podia alimentar famílias de peixe, famílias de outros predadores que dependiam desse peixe no fim do rio. Então ela é extremamente prejudicial para a fauna e a flora quando é construída. Depois que construída, ela começa a ter seus benefícios, como não ser poluente. Além de outros dos seus malefícios, ela não pode ser feita em qualquer lugar. Não são todos os lugares no mundo que conseguem fazer usinas hidrelétricas, por isso que ela não é tão usada ainda. Os maiores produtores de energia hidrelétrica são o Brasil e a China. Por exemplo, no Brasil nós temos a usina de Foz do Iguaçu. Bom, agora saindo um pouco da água e entrando no ar, vamos falar um pouco das usinas eólicas. Mas o que elas são? Para a gente entender esse conceito, a gente pode lembrar lá da nossa infância, onde a gente brincava com aqueles cataventos, aqueles palitos com pazinhas no centro, que quando a gente botava no vento ele ficava gerando. Bom, as usinas eólicas seguem basicamente esse conceito, só de que forma muito maior. Elas são botadas são vários cataventos, e eles são gigantescos. E eles são posicionados no sentido do vento, que gira as hélices deles. Eles têm 3 hélices, que vai para o motor que vai gerar energia elétrica a partir desse movimento das pás. Bom, os pontos positivos são parecidos com a da hidrelétrica. É uma energia extremamente renovável e limpa, porque a gente vai acabar tendo vento até o fim da humanidade. E além disso, ela não solta nenhum poluente. Ela apenas ocupa um lugar, mas isso acaba não atrapalhando. E ela é extremamente renovável. Bom, os pontos negativos é que é muito difícil tu conseguir gerar grande escala de energia a partir das usinas eólicas, porque você teria que ter muitas hélices, muitos cataventos gigantes, obviamente, para gerar uma energia suficiente para, por exemplo, um país inteiro. E esse lugar teria que ter muito vento. Como a hidrelétrica, as usinas eólicas não podem ser usadas em qualquer lugar. Elas dependem do lugar que tem bastante vento. Um dos lugares mais famosos da usina eólica é na Espanha, e no Brasil nós temos também usinas eólicas, por exemplo, em Tramandaí, uma cidade do Rio Grande do Sul. Outro ponto negativo é que agora vamos entrar em um tipo de usina talvez não tão conhecida. Bom,
as usinas nucleares. Bom, as usinas nucleares são, como o nome sugere, são usinas que trabalham a partir do poder de gerar energia da radioatividade, do nuclear. Bom, elas são parecidas com usinas termoelétricas. Elas esquentam água com vapor para poder gerar vapor, que vai gerar uma turbina gerando energia cinética para o motor posteriormente. Mas a maior diferença é que, em vez de carvão como combustível, é usado urânio, que é um material radioativo. Por quê? Porque ele tem um poder energético muito grande, ou seja, ele é capaz de gerar muito calor, de transformar toda a energia dele em calor, que vai ajudar a esquentar a água. Bom, os pontos positivos são simples. Ela não é poluente, ela é uma energia que é renovável, entre aspas. Muitas pessoas chamam de renovável, outras não, porque o urânio é encontrado facilmente na natureza, com larga escala, e ela é renovável e ela gera muita energia. Mas os seus pontos negativos, o principal são os acidentes, porque a energia nuclear é muito volátil. E ela pode acabar gerando diversos acidentes, como o acidente de Chernobyl que nós conhecemos. Além desse problema, ela acaba gerando muitos resíduos tóxicos que têm que ser descartados corretamente, senão podem acabar gerando problema. Mas tirando isso, ela é uma energia muito limpa e renovável e extremamente interessante ter ela no país. O problema são apenas os acidentes. Mudando um pouco agora, toda a energia que nós falamos agora são usinas, são de grande escala. Mas bom, agora vamos entrar nas energias solares, que, como o nome sugere, ela é feita a partir do Sol. Elas são placas que são esquentadas a partir do Sol e elas transformam essa energia térmica em energia elétrica a partir de um conversor. Elas geralmente são pretas para poder absorver mais o calor. Mas bom, por que ela não é uma usina? Bom, essa energia ainda, mesmo que alguns lugares como o deserto já são usados grandes placas solares que funcionam como usinas, a maioria do uso dela, a maioria onde ela está aplicada, são em teto de casa, porque ela demandaria um espaço muito grande para gerar energia e, dependendo do lugar, não compensa, porque se chove, se está nublado, ela acaba não gerando tanta energia. Então ela é mais usada em domicílios. Bom, o ponto positivo dela é que ela é totalmente limpa e totalmente renovável, porque a energia do sol não vai acabar e ela não gera nenhum tipo de poluente. Então ela é uma energia renovável e limpa. Bom, mas o maior problema dela é que ela não pode ser gerada em grande escala e seu custo de instalação, que também é caro, mesmo se compensando no futuro. O maior ponto negativo dela é não conseguir gerar uma grande quantidade de energia, por exemplo, abastecer um país inteiro. E depois desse tipo de energias que eu acabei de citar para vocês, fica o questionamento. É só isso? A gente não vai produzir novas energias? Quando essas energias foram inventadas? Bom, a gente busca todo dia, pesquisas são feitas constantemente para descobrir energias melhores para o futuro. Porque ainda no mundo, as energias que são usadas, na maioria, não são totalmente limpas. Como uma das que eu não citei aqui, que é a termoelétrica, que é muito usada, é a energia mais usada a partir do mundo e ela é poluente. Bom, mas o que centra essas pesquisas? Que tipo de energia que a gente quer? A gente busca energias limpas e renováveis. O que é renovável? É algo que se renove. São energias que o recurso não vai acabar. Como o sol, por exemplo. O sol é uma energia renovável, porque a gente não está gastando um recurso limitado, mas um recurso ilimitado. Ou seja, não tem o perigo dele acabar. Com essas pesquisas, a gente já tem energias renováveis sendo produzidas para o futuro. Um desses exemplos é a energia marítima, as usinas marítimas, que se aproveitam do movimento do mar para gerar energia. Já temos alguns protótipos até no Brasil, mas ainda não saiu do papel, ela ainda não consegue gerar energia suficiente. Também podemos citar outro tipo de energia nuclear, que é a fissão, que ainda gera muita energia e vai ser um grande avanço tecnológico, mas ainda estamos muito longe dela ainda.